Boa noite a todos, para quem está assistindo ao vivo, né? Para aqueles que vão me acompanhar depois, sejam de qualquer forma muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre cartas paulinas. Temos, graças a Deus, a oportunidade de viver nesse tempo um pouco esse nosso crescimento realmente em conhecimento e em tudo mais que diz respeito à palavra de Deus, né? Sejam todos muito bem-vindos, Fran, Cristina, Samuel, Simone, Valquíria e todos mais que vão chegando, tá? Hoje estamos um pouquinho fora do horário tradicional, certo, Douglas? Estamos um pouquinho fora do horário tradicional que eu costumo fazer as lives. Eu acabei de chegar também, exatamente porque, Deus o abençoe, Douglas. É, exatamente porque agora com esse mês de agosto nós tivemos o retorno das aulas, né? E aí essas coisas vão onerando a gente um pouco também, né? Eu tenho vários compromissos assim. Bem-vinda, Cláudia, bem-vinda, Lívia, bem-vinda, Ju, bem-vinda, Josi Paulino. Então, eu também tenho vários compromissos nesse tempo. Bem-vinda, mãe, Nadir Batista. Eu tenho vários compromissos que eu tô tentando falar várias vezes. Eu tenho vários compromissos em relação à questão pedagógica mesmo, de magistério, de ensino, né? Então, assim, as coisas elas vão agora se acumulando e ocupando um pouco também do espaço, do tempo que a gente tem disponível. Graças a Deus começamos bem esse nosso tempo dentro dessa pandemia, né, desse tempo tão difícil, mas começamos e a coisa deu tão certo que a gente está aí, né? Estamos aí, né? Bem-vindo também a todos os novos seguidores, que são muitos, né? Tem quase, quase 900 novos seguidores da última aula para essa, né? Então nós temos bastante coisa, bastante gente interessada também em conhecer, isso é uma coisa muito boa, né? E espero que seja bom e para o proveito de todos, tá bom? Bem, dito essas coisas, né? Bem-vindo, Vinícius. Vinícius já foi meu aluno na Faculdade de Teologia da Diocese, né? Da Arquidiocese de Brasília. Eu dou aula no seminário, dou aula para três turmas diferentes no seminário aqui de Brasília, dou aula para outras duas turmas na Faculdade de Teologia ali da Arquidiocese, dou aula na, na Faculdade dos Franciscanos também, ali na segunda-feira à noite. Estou ajudando nesse tempo também, inclusive com outras realidades fora, né? Eu sempre vou ao menos uma vez por ano dar um curso também no seminário lá em Cascavel. Tenho agora esse semestre mais um outro curso com a no seminário de Palmas. Então, assim, não falta não falta Sagrada Escritura a lado nenhum, né? Mas eu fico muito feliz também com o fato de poder contribuir aqui com vocês, né? Porque ali é para a formação dos padres, a formação também daqueles que procuram uma faculdade, que procuram aprender de maneira bem mais sistemática, mas aqui também a gente tem a oportunidade de poder ir pincelando para o nosso proveito de fé, né? Podemos de verdade viver bem a palavra de Deus em nossas vidas. Eu sei que existem muitas propostas diretas sobre a Sagrada Escritura. O Padre Roger mesmo, muito amigo meu, né? Tem inclusive aquele canal da Bíblia Orante, onde ele vai fazendo uma leste divina sobre vários textos da Escritura. E aí eu, assim, achava inclusive que não tinha necessidade nenhuma, não havia, aliás, isso está errado em português, né? Quando a gente diz não, então tem que usar não pode ter duas negativas. Então, eu considerava que não existia necessidade alguma de que se tivesse um outro canal diferente, alguma coisa, ou então que eu me propusesse a fazê-lo, né? Mas depois, à medida que eu fui começando, né, até o próprio Padre Roger falou, não, eu não consigo fazer as coisas que você faz do jeito que você faz, né? Então,
Falei, tá bom, né? Porque, de certa forma, eu sou especializado para a questão. Mas bem, vamos lá. Seja bem-vindo, bem-vindo a todos, tá? Nós vamos dar início, então, a esse nosso estudo, esse nosso dia de hoje, e vamos nos dedicar especificamente à carta aos Efésios, tá? Uma carta muito interessante, mas que tem algumas dificuldades também dentro dessa carta, e vamos entender quais são e por que são, embora eu não vá trabalhar de maneira exaustiva todos os detalhes que nós temos dentro dessa carta, no sentido de dificuldades, inclusive de compreensão, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Vamos começar então rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, Cristina. Faça mesmo o estudo com o Padre Roger, que ele vai todos os dias de maneira bem sequencial. Eu vou dando as minhas contribuições à medida que me vai sendo possível, né? Eu, infelizmente, não disponho de estar além da minha possibilidade, poder pontualmente todos os dias estar acompanhando, colocando algumas coisas assim, até por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Para terem uma ideia, amanhã eu dou 6 aulas, né? Então tem bastante coisa. Mas vamos lá. O mais importante é que nós estamos aqui. Bem, carta aos Efésios. Eu vou encaminhar para vocês um conteúdo dessas cartas, de todas elas, uma pequena síntese que é retirada, é livro demais aqui, retirada exatamente do dicionário de cartas paulinas, tá? Eu vou encaminhar escaneado aqui, uma síntese de cada uma dessas cartas que nós estamos vendo. Aqui tem algumas informações. Esse livro ele é muito bom, não estou recomendando a compra porque é muito caro, mas quem comprar vai se dar muito bem também com ele, tá? Ele é bem interessante, mas eu vou passar para vocês uma síntese ali, é o artigo que trata especificamente da carta, só para depois vocês terem uma ideia ali. Não é exatamente esse trajeto que eu estou seguindo. Estou fazendo de maneira mais espontânea, como eu digo com vocês, me divertindo um pouco junto com vocês. Mas vamos lá. Nós temos na carta aos Gálatas diversos pequenos problemas em caráter literário. Se você pegar uma Bíblia e for no primeiro versículo, vai encontrar diferenças. E eu vou pegar em duas para vocês verem. Vou pegar na Bíblia da CNBB o primeiro versículo, Efésios 1:1. Efésios 1:1. E aqui é descrito da seguinte forma: Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Jesus Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É isso que está descrito aqui. Mas se pegarmos numa outra Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, vamos no mesmo versículo, Efésios 1:1, nós vamos encontrar algumas diferenças. Vejam só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que tem de diferente entre um e outro? O endereçamento da carta. Na tradução da Bíblia da CNBB, junto com muitas outras, diz o seguinte: aos santos, como é que aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. E aqui, na Bíblia de Jerusalém, diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus, ou seja, não está presente essa indicativa aos que moram em Éfeso. Ou seja, não está presente, é um problema, isso aqui realmente já representa um problema,
que é o fato de que a carta aos Efésios, nos manuscritos mais importantes e mais antigos, não aparece o endereçamento aos Efésios. Bem, aí surge o primeiro problema. A carta foi destinada aos Efésios, ao povo de Éfeso. Paulo esteve 1 ano e 3 meses na cidade de Éfeso e ali desenvolveu a sua evangelização de maneira muito preponderante, né? Montou uma escola, fez tudo como, se você for lá naquele outro vídeo das viagens de Paulo, tá lá exatamente quando a gente descreve isso, a escola de Tirano, que ele alugava e fez tanta coisa ali. E agora nós temos uma carta direcionada a esse povo, na Sagrada Escritura aparece assim, mas quando nós olhamos o texto especificamente dos melhores manuscritos mais antigos, nós não temos o endereçamento aos Efésios. Em outras traduções, mesmo em latim, por exemplo, de São Jerônimo, nós tínhamos o endereçamento aos Efésios. E aí o primeiro problema essa carta foi direcionada aos Efésios? É o primeiro rolo. Bem, explico para vocês de maneira simples, tá? Sem entrar no todo o problema que tem por trás, mas é o seguinte: as possibilidades que se eleva em relação à origem da carta é que talvez, como o Códice Vaticano apresenta, ali no local dessa carta nós temos um espaço em branco, onde talvez, à medida que a carta fosse sendo copiada, preencheria o nome da carta para ser encaminhada para ali. Então seria uma espécie de carta circular. Essa é uma hipótese que iria para diversos lugares, e isso não é estranho. Na carta aos Colossenses, no final dela diz que passa essa carta para os Laodicenses e pega a dos Laodicenses também para ler. Ou seja, não era estranho. Deus abençoe, Ruanda, a mulher da voz linda. A Ruanda canta muito, muito, muito bem. Você pode procurar até lá no Spotify que tem as músicas da Ruanda. Bem, então poderia ser uma carta circular, que passou por diversas comunidades, também pelos Efésios. Mas o problema é que nós não temos nenhuma carta onde nós tenhamos nomes diferentes para o conteúdo, para dizer que foram várias que passaram por muitos lugares, né? E não só canta, ela é uma mulher que reza muito, a Ruanda. No entanto, o problema que nós encontramos aqui de maneira muito clara sobre esse assunto é que nós não temos nenhuma carta que seja direcionada para outro lugar, como eu dizia. Então, essa carta foi feita para os Efésios, não foi feita para os Efésios? Bem, não dá para resolver por isso. Vamos para o conteúdo, então, da carta. Quando nós chegamos dentro da carta, essa carta é um pouco diferente de todas as outras cartas de Paulo, porque ela não trata especificamente daquele momento onde Paulo chama as pessoas de irmãos, que tem os agradecimentos, no começo fala algumas coisas, no final vem agradecendo, citando nomes das comunidades, de pessoas da comunidade. Aqui não aparece nada disso, que nos deixa entender de verdade que é uma carta que circula para tudo que é lugar, mas que não seja especificamente para os Efésios. Então, o fato de dizermos carta aos Efésios é porque o manuscrito mais antigo dessa carta foi encontrado na cidade de Éfeso. Então, seria muito mais a carta encontrada em Éfeso do que especificamente para eles. E não trata de nenhum assunto que seja exclusivo ali dos nossos Efésios, das pessoas que são da cidade de Éfeso. Então, esse é o primeiro caso. A carta de São Paulo aos Efésios não é especificamente uma carta de São Paulo aos Efésios. É uma carta que circula por vários lugares. O assunto da carta também é bem diferente de outros, onde ele, ao invés de tratar de temas que sejam assim teológicos ou sensíveis, problemas da comunidade ali, ele trata de um assunto só e de maneira muito bem organizada. Primeiro fazendo uma parte muito bonita teológica, que é o capítulo 1, 2 e 3, e depois, quando chega no capítulo 4, 5 e 6, vai tratar especificamente de exortações, ou seja, da aplicação daquilo que antes foi dito. Isso é interessante. Eu vou tratar com vocês já já. Nós vamos então ver quais são esses elementos teológicos, os mais bonitos e mais importantes,
Mas vamos nos dedicar mais, já que a gente não pode fazer tudo, né? Vamos nos dedicar mais à parte exortativa de Paulo, ou seja, a aplicação. Ele diz assim: isso funciona assim. Já que isso funciona assim, deveis agir dessa determinada forma. É bem desse jeito, tá bom? Bem, esse é um grande problema, os destinatários. Lembra que eu falei da carta aos Laodicenses? Algumas pessoas é, tratam, às vezes, até de pensar, né, alguns estudiosos, que talvez a carta aos Laodicenses fosse essa, mas não tem nada a ver, porque aos Colossenses ele ainda conversa e aqui não fala absolutamente nada. Como é que é, Ruanda? Ganhei um livro que fala sobre isso e vem um mapa onde Paulo andou, pregou e escreveu seu primeiro catecismo. Vou te enviar o WhatsApp do mapa. Sou muito fã de Paulo. Tem muita coisa para a gente ver de Paulo aqui, Ruanda. Bem, gente, a divisão da carta, ela é bem simples, a maneira de conseguirmos nos orientar. O primeiro detalhe é aquilo que eu falei para vocês, o capítulo 1, 2 e 3 são capítulos dogmáticos. O que quer dizer isso? Ali Paulo explica a fé. O capítulo 4, 5 e 6 são capítulos exortativos, ou seja, Paulo diz como nós devemos agir, já que a nossa fé é daquele jeito. Então, é dessa forma. Essa carta comumente é chamada de carta da igreja, porque o assunto principal de São Paulo aqui é exatamente a igreja. É uma carta que a gente diz eclesiológica, né? É o grande ponto importante aqui. Bem, a divisão da carta pode ser feita de maneira grossa, sim. 1, 2, 3, conteúdo dogmático. 4, 5, 6, aplicação. Mas, mesmo nessa divisão, a gente pode tirar ainda uns pedacinhos para entender. Tipo assim, por capítulos, o capítulo 1, ele não é nada mais, nada menos que uma ação de graças e uma oração, seguida daquele hino muito, muito, muito bonito. Muito bonito esse hino. O apóstolo pede, na verdade, o pedido do apóstolo é que os efésios possam ter um conhecimento sempre maior do plano de salvação de Deus e que não fiquem parados naquilo que já conquistaram, né? E daí ele fala do conhecimento, que nós, na verdade, fomos justificados pela gratuidade de Deus, que é misericordioso, e é muito bonito, nós vamos ver esse hino já já, é muito legal. O segundo capítulo, ele trata exatamente da reconciliação existente entre judeus e gentios. O que é isso? Um conteúdo direto. Em Cristo nós somos reconciliados, de dois povos ele fez um só. É exatamente aí. Ele chamou, lembram que no Evangelho Jesus diz, ainda tem outras ovelhas que depois então vão ser conduzidas ao rebanho? Então, juntando os pagãos e os judeus, e pagãos entenda aqui, todo mundo, inclusive a gente, né? Que nós não somos judeus, então a nossa origem, sei lá, em algum ponto é uma origem pagã, né? Então, os judeus e os pagãos são reunidos em Cristo e é derrubado, então, o muro da inimizade. Existe uma reconciliação. Bem, esse é o capítulo 2. O capítulo 3, de maneira direta, vai falar de Paulo como sendo o ministro aqui de Deus, né? Você pode ver o título principal aqui, Paulo, apóstolo dos povos pagãos, e conhecer o amor de Cristo. As duas coisas mais importantes. E aí, quando a gente chega no capítulo 4, aí começa então a parte mais interessante, unidade da igreja, passar da antiga à nova vida, filhos da luz, aquela parte da moral das famílias, mulheres, sejam obedientes aos nossos maridos, tarará. A gente vai chegar aqui, tá? Vamos tratar um pouquinho disso. E depois o capítulo 6 fala da luta geral, então, do novo povo reunido contra o mal, ou seja, a armadura de Deus. Bem, vocês já viram que é muita coisa, né? E já são 9h55. Então, vamos lá para a gente dar início à nossa carta. Vamos descer de maneira um pouquinho textual, tá? Citando algumas coisas e explicando aquelas que nos são mais importantes. Bem, já falei do começo, do primeiro versículo. No versículo 3, nós começamos um hino. Nós temos alguns hinos de São Paulo.
Na carta aos Filipenses, nós vimos um hino, não nos dedicamos a fazer uma leitura exegética dele, mas nós temos um hino. Nós temos um outro hino na carta aos Efésios, temos um outro hino na carta aos Colossenses. São 3 hinos aqui diretamente paulinos e muito bonitos, né, para serem tratados aqui. Tem outros pequenos hinos também dentro de outras cartas, mas esses são os 3 mais importantes. Esse daqui é exatamente do mistério da salvação. Vejam só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Olha como que começa. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Quer dizer, a bênção do Pai que chega até nós é através de Cristo. Ou seja, não existe outro caminho. É a questão da não existência de um outro mediador, que não existe mesmo. Claro que essas coisas às vezes geram confusão na cabeça de algumas pessoas por causa dos nossos irmãos evangélicos, né, que normalmente querem lidar com essa questão da ausência de um mediador para a ausência de mediações, que é uma coisa diferente. Não existe outro mediador entre nós e o Pai a não ser o Cristo, mas nós temos a possibilidade de mediações para o Cristo. Não é que sejam obrigatórias, mas nós temos. Quer um exemplo muito simples de uma mediação? A própria Sagrada Escritura enquanto texto escrito. É uma mediação. Aquele que escreveu, Paulo que escreveu isso daqui, é uma mediação. A gente não tem acesso ao Cristo de maneira imediata, ele não aparece diante da gente como fez com Paulo, mas através disso. Quer um outro exemplo de mediação? A própria igreja. Outro exemplo, os santos, Nossa Senhora. Mas não é uma mediação para o Pai, é uma mediação para o Cristo. E do Cristo, ele sim faz a ponte para o Pai. É desse jeito que se faz as coisas, é assim que as coisas funcionam. Até mesmo porque a lógica é aquela, foi ele quem nos revelou o Pai. É assim que funciona, tá bom? Bem, e continua. Por isso é importante, tá? Importante que esse negócio aí de, não existe outro mediador. Tipo, eu sou padre, eu sou mediador? Claro que eu sou mediador, mas eu sou mediador entre as pessoas e o Cristo. Porque estou agindo na pessoa de Cristo, quando ministro os sacramentos. Eu conduzo a Cristo, eu prego Cristo. E é o Cristo que nos leva ao Pai. Então, quer dizer, uma coisa é não ter um mediador entre nós e o Pai. A outra coisa é não existir mediações para se chegar no Cristo. Até o próprio Paulo vai lembrar que a fé entra pelos ouvidos, quer dizer, entra pela pregação. Ué, se ninguém pregar, como é que vai crer? É o que lembra São Paulo. Então, quer dizer, se ninguém pregar, a gente não crê. Então, a fé, ela pode não ser mediada? Não tem como. Existem mediações. Agora, mediador entre nós e o Pai não tem, mas entre nós e o Cristo pode ter. É por isso que ele escolhe os apóstolos, para que sejam mediadores entre ele e o povo. É só isso, tá? Acho que não é tão complicado assim, né? Mas, no geral, as pessoas gostam muito de complicar o negócio também, né? Porque parece que destruir conceitos virou moda, né? Então, a pessoa consegue mostrar que a água não é líquida, que ela é sólida, parece que reinventou a roda, né? Um negócio assim, né? Na verdade é isso. Uma grande tendência atual de reinventar a roda, né? Mas tá bom. É só para entender, tem uma diferença entre o mediador entre nós e o Pai e mediações para o Cristo. E essas não tem jeito. Nenhum de nós adquiriu a fé por si mesmo. Jesus não apareceu na frente de nenhum de nós e saiu falando como aconteceu com Paulo. Mas mesmo com Paulo, a preparação para esse momento foi mediada. Não tem jeito. Não tem jeito. A nossa fé, graças a Deus, ela não é uma fé abstrata, ela é uma fé histórica. Então Deus se revela na história e aqueles a quem ele vai revelando vai passando adiante a experiência e as revelações que receberam. E Deus continua nesse processo com os que vêm depois. Então, quer dizer, é uma fé histórica. Por isso que nós podemos ir lá na Terra Santa, no lugar onde Jesus passou. Por quê? Porque não foi uma luz que acendeu na cabeça da gente, né? Mas foi de maneira histórica, tá bom? Só para entender. Deixa eu sair desse assunto, senão eu não evoluo na carta. Mas é que tem que explicar, né, gente? Tem que explicar. Bem, e ele continua, olha, nele, em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor.
A palavra é predestinou-nos, inclusive. Bem, então existe predestinação? Sim e não. Existe predestinação de desejo, de vontade. Ou seja, Deus, desde o começo, nos criou para a felicidade paradisíaca, para o céu realmente. Então, o nosso destino natural é esse. Agora, não existe uma predestinação, ou que funcionaria como uma predeterminação, onde nós estivéssemos ausentes desse desfecho. Como lembra Santo Agostinho, para resumir de maneira bem simples, Deus te criou para ti. Aliás, Deus te criou para ele, mas o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Dizendo de maneira bem clara, existe sim uma predestinação da nossa natureza para a glória de Deus. Mas o problema é que nós não somos um objeto, não somos como, sei lá, essa barra de cereal aqui que eu posso colocar onde eu quiser. Posso fazer o que eu quiser com ela e ela não pode fazer nada. Da nossa parte, não. Existe o elemento da liberdade. E por causa do elemento da liberdade, as coisas não estão determinadas. Elas serão como nós escolhermos. Mas existe uma predestinação. Quer um exemplo? A mãe quer levar o seu filho para comer, né? Vamos dizer assim. Ela faz o almoço para o seu filho porque o seu filho precisa comer. Então, vamos dizer, o filho naquele dia está predestinado a almoçar. Ele não quer almoçar. Ele almoça? Não. O problema da predestinação, como é entendido, é que a predestinação ela rompe a liberdade. Seria como se eu vivesse cumprindo um script que Deus já preparou. Isso seria uma predestinação de atos. Mas nesse caso não é uma predestinação, seria uma espécie de o desejo de Deus, a vontade de Deus. Paulo vai lembrar disso na carta a Timóteo, né? É que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É esse o desejo de Deus. Isso sim é predestinação, porque ele nos criou pensando nisso. Nessa lógica aqui, tá vendo? Não é determinismo. Não quer dizer que nós vamos fazer, que infelizmente nós não fazemos tudo aquilo que Deus quer do jeito que ele quer. Isso já é uma prova de que não tem como funcionar o esquema. Mas beleza, vamos adiante, né? Vamos adiante. Vocês veem que tem muito conceito que a gente precisa alinhar, né? Por que o problema que surge em relação ao horóscopo diz respeito a isso? O horóscopo é assim, Marte do lado de lá, que está lá longe, que nem sabe que eu existo, aliás, não sabe de nada, né? Porque é só um planeta. Ele está interferindo na minha vida de hoje, porque ele está passando perto de Plutão, sei lá, de Saturno, ali vai ter não sei o quê, e aí o meu dia vai ser assim. Mas não é só o meu, né? Que se fosse na questão de signos, aí eu sou de Áries, né? Então, quer dizer, todos aqueles que são os arianos, então, estarão envolvidos por isso. A personalidade dos arianos é dita dessa forma, porque... Mas você vê que nunca tem elemento negativo, né? Só tem coisa positiva, né? É uma coisa engraçada mesmo, né? Os arianos são determinados, são não sei o quê, não sei o quê. Gente, tem gente que nasceu no mesmo dia que eu conheço, que de determinado não tem é nada. E nem sei também se eu sou tanto assim, né? Mas de qualquer forma a gente vai focando. Mas o fato principal aqui é que não existe determinismo. Tá? Vamos adiante, vamos para pau, vamos para pau. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Versículo 5. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos. Quer dizer, é tipo a luva. A luva foi feita para colocar na mão. Ela tem o formato da mão, ela foi feita para colocar na mão. Mas eu posso soprar uma luva, encher ela de ar e fazer ela de bexiga. Eu posso encher ela de água, inclusive, ou posso não fazer nada com ela. É isso que é o que está determinado aqui. Bem-vindo, gente. Bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês. É isso que é o caso. O fato da luva ter sido feita para colocar na mão não quer dizer que eu vou colocá-la na mão. É a mesma coisa. Nós somos feitos para Deus, para Ele colocar e fundir em nós a sua graça, nos levar para o céu. É muito difícil esse daqui, né? Mas um dia nós estaremos na glória. Oi, Nilda. Tudo bem, Nilda? A Nilda estudou comigo lá atrás. Lá a gente tinha 10 anos, né? 10 não, 12, 13, por aí. Bem, nele, por seu sangue, obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza de sua graça.
Isso sim é que é importante aqui, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Isso aqui é que é o mais importante que Paulo está dizendo. Deus nos criou para Ele. É por isso que, se a gente batizar uma pessoa, mesmo que ela não queira ser batizada, o batismo é válido, sabe por quê? Por um motivo simples. A nossa alma em si, ela não tem defesa contra a graça de Deus. Ela foi criada para isso. É como o parafuso tentar se defender da porca, né? Não tem jeito, a rosca foi feita para passar por ali mesmo. E é por isso que funciona. É essa lógica aqui que Paulo lembra. Bem, e aí vem o versículo 11, que nos estabelece o propósito inteiro da carta. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo em todos, conforme decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser para o louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Belo. É isso. Quer dizer, já que isso aconteceu conosco, o que acaba acontecendo, que gera de maneira muito direta aqui, nós fomos preparados para depositar em Cristo a nossa esperança. E aí vem uma súplica, que é aquilo que Paulo deseja para eles, que eles cresçam sempre em conhecimento, né? Olha só, versículo do 15 ao 17, né? Vamos lá, depois a gente entra nas próximas partes. Por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós em minhas orações. Está vendo? Paulo agradece, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que vos dê o espírito da sabedoria e da revelação para melhor conhecê-lo. E eu acho isso em Paulo, eu acho uma coisa fantástica, né? Quer dizer, já que você tem fé, e temos, graças a Deus, a gente precisa crescer mais e mais. É aquela expressão de glória em glória, né? Para dizer que a gente está subindo, 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 galgando coisas mais altas. Na carta aos Colossenses é isso, buscai as coisas do alto, para dizer, não se contenta só com o que você tem, não, porque tem muito mais que você pode ter do que aquilo que você já tem de posse. E ele pede isso nas suas orações, que ele ilumine os olhos dos vossos corações para que conheçais a esperança que ele vos chama. E assim ele vai descrever todas as coisas aqui de maneira bem direta, tá? Quando fala-se então no capítulo 2, de maneira mais direta, na reconciliação entre judeus e pagãos, eu vou pegar só um versículo aqui, tá? Tem que ser um pouquinho mais, é um bloquinho, né? Capítulo 2, versículo 1. E vós estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, um mestre deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Bem, aqui Paulo não está dizendo que os efésios, que os outros ali, eram adoradores de demônios antes de serem convertidos. Não é isso. O que Paulo quer dizer é o seguinte: existe uma ação alastrada pelo nosso mundo que, se a gente for andar para trás, nós vamos chegar numa questão básica que é a origem do mal. E qual é a origem do mal? É o pecado original. Não, o pecado original, quer dizer, é um primeiro pecado humano, que a gente não sabe nem descrever qual é, ali no livro do Gênesis é de uma maneira alegórica, que aparece aquele detalhe de comer um fruto, né? Mas a coisa, nós não sabemos bem o que foi, mas historicamente alguma coisa aconteceu, mas não sabemos direito o que é. Mas de qualquer forma, se olharmos no livro do Apocalipse e outros lugares, nós vamos ver que a origem do mal não pode ser o homem. É assim que é compreendido, não pode ser. Porque vejam, o mal que nós temos no mundo é muito maior do que o erro de uma pessoa só. E por causa disso, é lembrado em boa parte da literatura bíblica que existe a presença, então, de seres que são mais potentes que os homens, e aí sim entram os anjos, e que eles sim são a origem do mal,
com o seu erro e que, na verdade, o homem foi seduzido pelo erro deles. E é isso que a gente vê no Gênesis. A serpente seduz Eva. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: aqueles que agiam de maneira pecaminosa, mesmo sem saber, eles estão seguindo aquele que é o mentor do mundo, o chefe das potências, a origem do mal. Tanto que é por isso que Jesus diz que o demônio é o pai da mentira. Não quer dizer que ele sugere todas as mentiras que são contadas, mas ele é o primeiro que contou. Tá entendendo? A primeira mentira procede dele. É por isso que é o pai da mentira. Não é o pai de cada mentira, é o pai do conceito mentira. A primeira mentira foi contada por ele. É esse o conceito que Paulo está usando aqui. Então não é que eles eram adoradores de demônios, não é isso. Mas eles, infelizmente, transitavam em caminhos complicados e aí é o grande problema. Aquele que termina por servir o mal de qualquer forma que seja, no final das contas vai estar envolvido aqui. É o conteúdo do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Nós fizemos lá atrás um curso sobre o Apocalipse, mas na época não tinha o IGTV ainda, então nós não temos o curso disponível aqui no meu perfil, né? Nem ficou gravado, mas pode ser que um dia a gente volte a ele de novo, né? Quem sabe, né? E aí no capítulo 13 se trata especificamente disso, tá bom? Então ele diz, olha, entre eles vivemos, entre eles quem? Os rebeldes. Vivemos todos nós outrora nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e como os demais éramos por natureza destinados à ira. Os nossos erros nos conduziam a isso. Deus, porém, rico em misericórdia, essa é uma expressão linda, né? Em latim fica dives in misericordia, que virou o título, inclusive, de uma encíclica, né? Um documento do Papa João Paulo II que trata do sacramento da penitência. Pelo imenso amor com que nos amou quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. Está vendo? Deus nos amou no erro e aí nos deu a vida através do Cristo. E aí ele diz, é por graça que fostes salvos. Essa aqui é a tese principal. Ninguém fez por merecer. Deus nos salvou porque ele nos amou. E ninguém é capaz de pagar aquilo também que foi feito. É por isso que fomos salvos por graça e correspondemos à graça com a gratidão. Graça e gratidão estão ligadas, né? Separa o momento assim que nada foi feito para se obter e não se pode fazer nada para conseguir pagar aquilo ali. Então, a gratidão. A gratidão é dizer, olha, eu não tenho como pagar, mas obrigado. Esse é o caminho, tá bom? Bem, versículo 8, é pela graça que fostes salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí a insistência sempre sobre isso. Bem, aí agora nós vamos ter um trecho mais comprido que eu vou precisar pular, tá? Não tem jeito, porque a gente tem que fazer essa carta numa live só, tá? Mas quem sabe um outro momento, sei lá, se no futuro parecer conveniente, a gente pode começar a estudar capítulos por capítulos dos livros aqui, especialmente do Novo Testamento, né? Mas aqui vamos pular direto para o capítulo 4, onde Paulo tratou da unidade da igreja e começa agora, então, a exortar a determinadas formas de comportamento. Então, ele já tinha dito que Cristo e a igreja estão unidas, estão os dois juntos. Então, ele compara essa realidade com uma que nós conheçamos também, que é a realidade do matrimônio. O motivo de Paulo fazer essa comparação diz respeito ao fato de o homem e a mulher que então se unem por amor, eles dão a vida a uma outra pessoa. Então, ou seja, é uma relação fecunda, é uma relação que é fecunda, da qual vem a família. Então, aqui a igreja passa a ter a família como a sua célula mais importante, estamos inclusive na Semana Nacional da Família, a partir dessa carta, dessa comparação que Paulo faz. Compara Cristo, a união de Cristo e da igreja, como sendo a união do homem e da mulher.
Claro, a de Cristo e da igreja supera a do homem e da mulher, mas termina por ser o modelo. E vejam uma coisa muito interessante. A comparação, a imagem da igreja é feminina, não é masculina. É feminina. É por isso que São João da Cruz, às vezes, quando está falando de algumas coisas, ele fala em sentido feminino, né? Eis aqui a tua esposa, né? Mas a esposa porque é a igreja, né? Nós reunidos compomos a imagem feminina da igreja, porque a imagem masculina é a do Cristo. Então é a igreja que precisa ser fecunda, porque com a sua graça o Cristo gera filhos para a igreja. É daí que vem a expressão a igreja como mãe. Estão entendendo? Dessa relação, dessa forma aqui de explicar. Então, se a igreja é feminina, então ela pode ser mãe. E é mãe, porque ela tem os seus filhos. E quem se torna membro da igreja? Aquele que é batizado. Então, o batismo é a forma da igreja dar a luz aos seus filhos. Coisa interessante, né? A forma de se pensar. Mas claro que isso vai gerar algumas implicações um pouco tensas também aqui no texto, especialmente para o nosso tempo. Bem, no capítulo 4 começa então essa parte bem exortativa, onde Paulo apela primeiro, até o versículo 16, à unidade. A unidade, porque a igreja é uma. É uma. Desse jeito. Paulo começa aqui, vamos para uns capítulos, vamos para uns versículos, eu estou com medo de não dar tempo, né? Mas vamos lá. Começa do versículo 1, capítulo 4, versículo 1, vai fazer o quê? Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Começou a parte exortativa. Quer dizer, eu vos exorto a viver de maneira digna a vocação que recebestes. Então veja só, Paulo não está dizendo que todo mundo tem que fazer tudo do mesmo jeito, mas que cada um viva segundo a sua vocação. É por isso que a gente não pode misturar muito as coisas, porque as vocações são diferentes. Ah, você quer dizer vocação à vida religiosa, vocação ao sacerdócio, vocação ao matrimônio? Sim, mas não só isso também. Tem outras coisas que aqui são dadas, porque as esposas não são iguais, os maridos não são iguais, aquilo que fazemos não é igual, os dons que recebemos não são os mesmos. E tudo isso configura a nossa vocação, ou ao menos é a chave de leitura dessa vocação que possuímos. Bem, e continua, olha, com toda humildade, versículo 2, e mansidão, e com longanimidade, em outras palavras, paciência, longanimidade, quer dizer, a alma é comprida, e alma aqui de ânimo, né? É comprido, então a gente consegue segurar bastante tempo aqui os mesmos sentimentos, né? Suportai-vos uns aos outros no amor. Essa palavra suportai-vos aqui, tanto em português quanto em grego, e também em hebraico também, né? Embora aqui o texto tenha sido escrito em grego, ela tem a ver com aquela coisa típica que não é exatamente como nós falamos de suportar mesmo, né? Seria uma coisa tipo, vamos pegar o que eu já usei aqui, né? Quer dizer, o livro está suportando essa barra de cereal aqui, né? Uma barra de cereal. Eu ganhei agora na Semana Nacional da Família, né? Então ele está suportando. Então, suportar, que Paulo quer dizer, é isso. A ideia física é essa, que cada um seja suporte para que o outro não caia. É esse que é o principal detalhe. Agora, também existe a questão do suporte, do suportar interiormente, que tem a ver com a dimensão mais afetiva que nós temos, então que está mais ligada a essa longanimidade, né? Que é o suportar no sentido não mais de impedir que o outro caia, mas olhando na perspectiva do que está embaixo, ele tem que aguentar o peso, a tensão daquele que está em cima. As duas expressões aqui são válidas, as duas questões. Então, ser suporte para os outros, mas também saber que ser suporte para os outros exige de você. Então, você suporta suportando, entendeu? Você é suporte para outra pessoa à medida que você segura aquela tensão também, né? Porque não tem jeito, né?
Algumas coisas assim não tem jeito. E não tem problema a gente pensar assim, tá, gente? O nosso único problema mesmo é imaginar que o sofrimento estéril possa ser redentor. E isso ele não é, tá? Paulo não está dizendo que ninguém deve ser capaz de ninguém, não é isso. Ele mais adiante vai aplicar isso à família, que eu acho que eu vou ter que abrir depois uma outra pequena live de uns 15 minutinhos para conseguir explicar isso, né? Porque o tempo parece que não vai dar para fazer tudo, mas ao menos o 4 e o 5 a gente faz dentro dessa. Então o que acaba acontecendo? Ele não está dizendo que tem que ser capacho, que tem que ser nada disso, ou até mesmo que alguém deve se anular por causa do outro. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo suportar. Então tem coisa que não tem jeito, né? Tem momentos que não tem o que fazer, né? Bem, mas vamos entrar nisso quando falarmos da família. E continua, olha. Suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, ou seja, guardar a unidade. Então nós nos suportamos no sentido de tolerar, mas suportamos também no sentido de não deixar que caia por causa da unidade. E aí ele começa esses 3 belíssimos versículos. Há um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Tá vendo? Não misture, existem várias expressões para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, Eucaristia, o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo enquanto igreja. Aqui o corpo é a igreja. E tem o corpo físico de Cristo também, que dá para beliscar, dá para tocar, agora não dá mais, né? Mas vejam só, há um só corpo, a igreja, e um só espírito. Então a lógica é essa, a igreja é o corpo de Cristo, mas a alma da igreja é o Espírito Santo. Muito bonito. No sentido de ser ombro amigo também, Ruanda, que aí é o suportar. É o suportar no sentido próprio de suster, né? De ser base, né? Para que o outro não caia, né? Então, isso funciona também. Porque às vezes quando a gente pega essas coisas pode pensar demais em coisas para fazer, né? Mas o suporte também funciona a nível interior, né? Alguém que está machucado, que está ali, o que a gente faz no velório? Quer dizer, a gente chega e diz para pessoas, meus sentimentos. E por que a gente está dizendo meus sentimentos? Estou dizendo para a pessoa, eu me importo com a sua dor, eu também a sinto, né? Por isso, algumas outras línguas, até mesmo como o francês, né? Você não diz diz meus sentimentos, mas diz minhas condolências, né? Condolence, né? Que quer dizer a dor que eu sinto contigo, né? A dor compartilhada, né? Dizer eu também estou sentindo, porque você está sentindo, eu também estou sentindo. É mais ou menos essa a lógica. Não é que eu estou sentindo a sua dor porque isso não dá para fazer, mas porque você está sofrendo, eu também estou sofrendo. Então, as minhas condolências. Bem, continuando. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Existe um só batismo, existe uma só esperança, existe unidade. Aqui é quase a teologia do uno, não é o joguinho, né? Mas da unidade. Quer dizer, Cristo, Deus que é uno, nos chama também a unidade. E talvez seja o maior desafio de todos, né? Jesus lutou tanto, mesmo no meio dos seus discípulos, para que existisse uma plena comunhão, e mesmo assim tinha confusões. E a gente continua lutando até hoje com isso, às vezes até com a gente mesmo, porque parece que a primeira consequência do pecado é rebater os outros e tentar se valer sozinho, né? Mas, e eu não digo o pecado do pecado cometido, não, mas no sentido de tentação, né? É sempre. Porque quem quer ser o melhor quer ser sozinho, não tem outra lógica. Mas se eu sou o melhor, então abaixo de mim vem outros, mas lá estou só eu, né? É uma coisa muito complicada. Bem, é essa a base aqui que ele quer estabelecer, falando exatamente que nós somos diferentes, mas o nosso destino e aquele que nos capacita é o mesmo. Versículo 11. A alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para capacitar os santos para toda a obra de ministério, para a edificação do seu corpo.
até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura de Cristo em sua plenitude. E não mais seremos como crianças. Então vejam como que é a lógica. Deus distribuiu dons diferentes, é o que Paulo está dizendo, porque é a forma dele obrigar que a gente esteja junto. Quer dizer, não tem como, já que eu não tenho tudo, eu preciso do outro. Porque a única forma de ter determinada coisa é se eu tiver a pessoa. Porque não, o dom eu não tenho. Tipo, quem não canta, se quiser escutar uma música bem cantada, como a Ruanda o faz, né? Se quiser escutar uma música muito bem cantada, vai depender de uma pessoa que cante bem. Quem escreve bem, escreve, mas é o outro que é beneficiado com o seu dom, porque é o outro que lê, não é o mesmo que escreve que lê. Bem-vinda, Beatriz, a paz. Bem, essa é a lógica aqui. Agora vamos a dois detalhes específicos dessa nossa carta, senão a gente não consegue terminá-la. Tem tanta coisa para falar, gente, tanta coisa, que eu não posso demorar demais em todos os conteúdos, porque senão a gente não vence todas elas, né? São muitas cartas e tem algumas que a gente vai precisar de mais de um, ou talvez mais de dois encontros para tratar, como vai ser o caso da 1 Coríntios, que é belíssima, 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 tá? Bem, eu vou partir para o capítulo 5, 2 versículos. Primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. A lógica da imitação que a gente já tinha visto naquela última carta aos Filipenses, né? Quer dizer, Jesus nos mostrou, inclusive, como devemos fazer. Mas lembrando, Jesus não é o nosso exemplo, ele é o nosso Salvador. É diferente. Ele nos mostra a direção, mas ele não é o nosso exemplo. Porque quem tem Jesus como modelo, então, modelo é gente que é gente como a gente, que indica o caminho para a gente e que faz a coisa. Não, Jesus não, ele é o nosso Salvador. Mas ele nos deixou uma direção. Então, existem coisas, existem comportamentos, existe uma ação interior que essa a gente tem que focar nele. Caminhai no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. E aí ele fala da imoralidade sexual, fala de várias coisas, né? Devemos ter sempre pensamentos olha só, nada de indecências, nem conversas tolas, nem desrespeitosas, coisas essas inconvenientes. Ao contrário, dizei palavras de ação de graças. Ficai, pois, bem certos, nenhum libertino impuro ou ganancioso, o qual é idólatra, tem herança do reino dos céus. E aí vem, ninguém vos iluda, e uma sequência de coisas aqui ainda no nosso capítulo 5º, tá? Eu vou falar... Estou preocupada com o tempo, né? Vocês imaginem quando a gente está dando aula que tem um tempão para tratar as coisas, a gente vai descendo, é bem gostoso, bem mesmo assim, é muito envolvente. Eu vou fazer o seguinte, só para combinar com vocês aqui. Vou tratar do capítulo 6º, da questão da armadura de Deus, e vou abrir uma outra live só para tratar do problema que existe aqui da moral da família, né? Onde Paulo fala do homem, da mulher ser submissa e essas coisas todas eu vou tratar com vocês no próximo momento. Bem-vindo, Adair. Nossa, mais cantores, olha. E dá uma dupla boa. O capítulo 6, ele faz questão de estabelecer uma lógica familiar bem bonita, lembrando a necessidade que os filhos obedeçam os pais. Os filhos obedeçam os pais. E o sentido próprio levantado aqui por São Paulo é o seguinte: a gente tem que ter unidade. E para ter unidade, a gente tem que ter ordem de algum jeito. E essa ordem
Ah, Jenny, estava esperando esse momento, né? Esse momento eu vou falar mesmo sobre a questão do homem e da mulher, do ser submisso, eu vou falar, tá? Fica tranquila que vai. O que acontece no capítulo 6? Ele fala da necessidade dessa unidade, e a unidade só se dá de um jeito simples, se existir organização. E aqui o sentido é: alguém tem que se submeter, só que esse submeter-se é submeter-se no amor. É assim que Paulo diz, é submeter-se por causa de, não é submeter-se por causa da pessoa, mas por causa de algo. E esse algo é exatamente o amor. E por isso vai lembrar a necessidade de que se burilhe desse jeito. Isso aqui vai entrar no finalzinho do nosso próximo pedaço. Depois nós começamos, a partir do versículo 10, a falar da armadura de Deus. E aqui a comparação feita por São Paulo é aquela de que eu lembrava disso quando tratamos da primeira Tessalonicenses, ali no capítulo 5, que trata de maneira bem rapidinha, capacete da fé, escudo da esperança, espada da palavra, fala ali, e agora aqui é um pouco melhor descrito. A armadura de Deus, aqui lembrada, ela não tem a ver com uma questão é, assim de armadura mesmo. Quando nós falamos em combate espiritual, nós não estamos falando de um combate que precisa de escudo, de espada, não estamos falando disso. Estamos falando de um combate que acontece a nível da graça. E é por isso que o pensamento que existia lá atrás, no tempo do Antigo Testamento, profeta Isaías, Jeremias, e depois as coisas vão se desenvolvendo, é que Deus, ele, como guerreiro, teria a sua armadura. E com a sua armadura ele vencia os seus inimigos. Passando disso para o Novo Testamento, a ideia muda um pouquinho e passa a ser o seguinte: Deus possui uma armadura. E o que ele faz? Ele nos empresta essa sua armadura. E aí vem a descrição de cada coisa que funciona com a mesma utilidade da peça da armadura. E é por isso que vem bonito assim, a partir do versículo 13. Fala-se inclusive de potestades, de anjos, né, espalhados pelo ar, mas o versículo 13: por isso revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes depois de ter superado toda a prova. Tá vendo? Revestidos com a armadura de Deus, nós não seremos golpeados pelo inimigo. E aí ele diz: olha, ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão. Então ele não é simplesmente que a armadura de Deus nós estamos vestindo, mas aquele que usa da verdade tem o cinturão. O que é o cinturão? Bem, o cinto se coloca sobre a cintura está exatamente ali na parte de trás, nós temos os rins, que trata exatamente daquilo que eles entendiam como sede dos sentimentos. É esse o símbolo. Então, o cinturão da verdade quer dizer o quê? A verdade protege o coração, seria o nosso caso hoje. A justiça como couraça. Couraça é exatamente aquilo que se põe sobre os ombros, né? Onde se carrega o peso das coisas, inclusive, onde se recebe os piores golpes. Então, numa luta. Ou seja, a justiça, ela nos protege dos golpes dos outros. Ela, ela dá sentido à nossa parte mais laborosa, que é os ombros onde carregamos as coisas. Ou seja, agir com justiça serve para quê? Para nos proteger de golpes violentos dos outros. E é verdade, aquele que é justo, ele se transforma numa pessoa incontestável. Porque aí não sou eu quem defendo a verdade, é a verdade que me defende, porque o fato concreto já é aquele. Se alguém disse, não, o padre mentiu, todo mundo estava lá e sabe que o padre não mentiu. É essa a verdade que me protege, não eu que tenho que ficar, não, eu não menti, que a mentira é sua, eu não preciso disso. Os outros já viram. A verdade, ela nos protege, muito mais do que a gente defender, a verdade é ela que defende a gente. E é esse o conceito verdadeiro de justiça. Agir de maneira correta, de tal forma que, se tiver algum problema, todo mundo sabe o que aconteceu. Continua. E os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Entendido? Da seguinte forma, do Evangelho da paz, tá? Não, e da paz.
27 segundos. Então tá bom. Volto disso daqui e explico o negócio. Vamos gastar mais uns 20 minutinhos, tá bom? Quem não puder ficar, aí depois é só vir no IGTV e pegar esse trechinho, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu tô voltando, questão de segundos, tá? Até já já.